Olá, muito boa noite. Eu sou o Ricardo Ramalho, eu estou aqui em Campinas, então hoje o vídeo vai ser um pouco rapidinho, porque eu não consegui me organizar, tá? Me perdi em São Paulo. São Paulo é grande demais, tá? Gente, hoje eu vou falar sobre o concurso, né, as dicas para o concurso 1924, que vai acontecer agora no dia 3 de fevereiro, na próxima segunda-feira. E isso que você está vendo na minha tela foi o que acabou de acontecer no concurso 1923. Então a gente vai analisar por regiões do volante e eu vou te dar algumas dicas aqui de tendências, tá, individuais. Você siga o que for melhor para você. Muita gente acha que encaixando tudo isso daqui, ela vai ter certeza de fazer uma boa pontuação e não é bem assim que funciona, não. Normalmente, as dezenas, elas caem nessas regiões dentro desses padrões que eu vou falar agora, tá? E quando não cai, quando sai fora do padrão, eu pinto uma bolinha de vermelho para você entender, tá? Antes de começar a falar isso daqui, já vou direto então para as dicas para você que é iniciante, que quer começar a fazer seus primeiros pontos na Loto Fácil, tá? Começar a ganhar seus primeiros 11 pontos, 12 pontos. Então tem uma maneira bem simples, tá? Então segura aí quem já está acostumado com essas dicas, mas para as pessoas que estão chegando agora, tá? Dá uma olhadinha aqui, olha. Nas 25 dezenas estão separadas nesses três grupos, os grupos das mais sorteadas nos 10 últimos concursos, para mim pegar as últimas tendências. O grupo das intermediárias e o grupo das piores dezenas. Então, enquanto a 10 está sendo a melhor sorteada, seguido pela 04, seguida pela 19, a 16 e a 01 são as piores de todas, tá? Então, o que você deve fazer? Simplesmente dividir, né, o seu jogo utilizando um pouco das dezenas do primeiro grupo, um pouco das dezenas do segundo e um pouco das dezenas do terceiro. E esse um pouco significa que você tem que ficar entre 5 até 8 dezenas aqui desse primeiro grupo, do segundo grupo entre 3 e 4 e no terceiro entre 3 e 6. Eu vou fazer aqui como exemplo, sem me basear em mais nenhuma estatística, tá? Simplesmente a divisão aqui proporcional para você saber como que você faz. Mas depois você pegue aqui as informações de primos, cruz, tá? E vai fazendo uma escolha mais criterizada, tá certo? Então, eu simplesmente começo aqui escolhendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dessa vez eu vou escolher 8, eu nunca escolho, tá? Vou deixar somente a dezena 19 de fora. Eu não sei como que ela tá, por isso que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu vou te apresentar os padrões individuais para você saber o que você vai deixar de fora. Na verdade, eu estou deixando de fora aqui duas, né? A 18 e a 19. Então, escolhi 8 desse primeiro grupo, então eu estou dentro do padrão que o Gera Sorte está falando. Ou você escolha 5, ou 6, ou 7, ou 8. Beleza, escolhi 8. Do segundo grupo aqui, eu vou escolher uma, duas, três dezenas, tá? Então significa que só falta 4 dezenas para me escolher do último grupo. Entenda que nesse segundo grupo aqui, ou eu posso escolher 3 ou 4, tá? Então, se eu fosse escolher, por exemplo, mais uma aqui, eu só precisaria escolher 3 desse último grupo das piores, tá? Então, eu escolheria isso daqui, olha, dessa forma, completei meu joguinho de 15 dezenas, aqui uma aposta de R$ 2,50 que eu iria gastar na lotérica. Então, é assim que você divide o jogo, que você faz utilizando esses três grupos. Bem simples, bem fácil. Se você quiser olhar toda essa tela aqui, tá tudo resumido aqui de forma gratuita para você, tá? Então você não está pagando nada. Isso daqui eu vou lá na minha área de assinantes e organizo tudo aqui para você, de forma que você não tenha trabalho aí para pagar a planilha, pagar o próprio Gera Sorte aí, se você quiser ter ferramentas especiais, você pode se cadastrar lá, tem um link aqui na descrição, tá bom? Bom, então você tem, para primos, você pode escolher entre 4 e 7, tem duas tendências, uma boa e uma ruim. De cruz aqui, ó, que são esses números aqui, você pode escolher de 4 a 7 também, tem duas tendências boas, ou você escolha 6 ou 7. Números ímpares, ele está falando que você pode escolher de 6 a 9, então tem uma tendência aqui para 9. 10 e 12 já demora um bocadinho para acontecer. Para moldura, você pode escolher de 8 a 11. Moldura são esses números aqui.
tá bom? Os números que estão vermelhos foram os que saíram, os números que estão azuis aqui foram os que não saíram, e os números que estão circulados é porque saiu nesse concurso e vem já preso de outro concurso, tá? Dos números de Fibonacci, que é essa cadeia de números, esse conjunto de números, você pode escolher de 3 a 5, tem uma sinalização muito boa aqui para você escolher 5, e uma ruim para você escolher um número apenas, tá? E progressão, você tem uma excelente marcação aqui também, que é você vir aqui nesse conjunto aqui, escolher 5 números. Tudo isso você pode fazer ainda utilizando a técnica dos 3 grupos aqui, ó. Se você conseguir organizar tudo isso de forma que você divida aqui nos 3 grupos, você vai fazer um excelente jogo e você não precisa fazer mais que 5 apostas para ter suas primeiras premiações. Só para você ter uma ideia, eu organizei aqui de forma proporcional em 3 conjuntos, um de 17, um de 18, um de 19, tá? Você pode ver que eles estão simbolizados por um círculo verde, que são o conjunto das mais sorteadas, circulados com a linha laranja, que é o das dezenas intermediárias, e circulados com a linha vermelha, que são o das menos sorteadas, tá? Então agora vamos ao que interessa. Padrão visual, tá? É o comportamento individual de cada dezena. E olha a 10 aqui, né? Simplesmente colocaram cola nela e ela tá sendo sorteada aí há um tempão, né? Vem presa há um tempão aqui, olha, tá? Lembra que a gente falou, então, que a dezena 01 poderia voltar, já estava na hora dela voltar. Olha ela dando as caras aqui, beleza? Então, aqui é quando você vê quando vai falhar uma dezena ou quando vai sortear. Então, no caso do concurso anterior, que eu fiz o vídeo de dicas, eu falei que ela estava em 3 ausência, então ela poderia voltar. E do mesmo jeito, eu falei que a 10, como ela estava sendo sorteada seguidamente, estava na hora dela falhar, mas ela não falhou ainda. Não sei se eu falei da dezena 06, mas ela também estava em sequência, então ela sim falhou. E aqui nós repetimos, né? Olha, quase, eu falei no último concurso também, no último vídeo, que quase pegou a sequência inteira. Então, é por esse padrão visual que você vê o comportamento das dezenas. E na tela, então, aqui, essa daqui foram as 15 dezenas sorteadas, dezenas 01, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. Falei muito rápido? Não se preocupe, desce aqui na descrição do vídeo que eu deixei todas essas dezenas anotadinhas para você. Você precisa dela para poder montar o seu próximo jogo, porque a gente tem uma estatística falando que sempre sai entre 8 e 11 dezenas do concurso anterior. E olha o que aconteceu, vieram 9 dezenas do concurso anterior. Na região dos primos, que é essa região cor-de-rosa aqui, vieram 6 dezenas, bolinha verde. Na região da cruz, vieram 4 dezenas, dentro do padrão também, bolinha verde. Ímpares vieram 8, dentro do padrão, bolinha verde. Moldura ou borda vieram 10 dezenas, bolinha verde. Fibonacci não veio certinho, não, veio muito abaixo do esperado. Só a dezena 01 e a 05 caiu na região dos Fibonacci. Bolinha vermelha, então, para essa estatística. Progressão aos saltos vieram bem no limite aqui, em 7 números aqui, tá? Mas ainda está dentro do padrão, concurso anterior 9 dezenas. Padrão de linhas é o padrão mais sorteado em toda a história da Loto Fácil. Então, a gente lê dessa forma. Saíram 4 números numa linha, 3 números em outra, 3 números em outra, 3 números em outra e 2 números em outra. E padrão de coluna não é um padrão normal, não. Saiu 4 números numa coluna, 4 em outra, 4 em outra, 2 em outra e 1 em outra sozinho. Bolinha vermelha, porque isso daqui não está entre os 3 primeiros padrões. Eu falei que eu iria mostrar hoje, mas não vou não, porque hoje eu estou bem enrolado aqui. Eu vou fazer um vídeo somente com as dicas básicas para você e depois você monta o jogo. Mas não é por isso que você vai deixar de dar um joinha, de curtir o vídeo, de prestigiar um pouco o que eu faço, porque mesmo cansado ainda, tendo viajado aí bastante, eu trouxe aqui todas essas informações para você poder aí estudar na sexta, no finalzinho da sexta agora, no sábado, no domingo, e na segunda você tem aí até a tarde para poder estudar, montar um bom jogo e registrar a sua aposta em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal, tá bom? Lembrando que aqui no site a gente não registra aposta, tá? Isso é um vídeo de dicas, tá? Então não tem nada pago aqui, tudo gratuito.
Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha agora nessas regiões em separado, mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar para você que nós entramos no melhor momento do ciclo das dezenas. Lembra que eu falei para você no último vídeo que nunca tinha acontecido de se fechar o ciclo com 2 concursos? E isso ainda continua verdade, porque saiu o segundo concurso do ciclo e não foram sorteadas as dezenas 9, 13, 15 e 21. Então significa que estamos com o ciclo 405 aberto. E o que é ciclo, Ricardo? Ciclo é a contagem de todas as 25 dezenas. Então, quando saem todas as 25 dezenas, eu vou encaixando aqui em cada sorteio as dezenas, e quando sai todas, significa que fechou o ciclo, a gente abre um outro ciclo, tá? E para que serve isso daqui? Para você ter uma referência das dezenas para apostar. Então, dessas 5 dezenas, 1, 2, 3, dessas 4 dezenas aqui, podemos sim ter um fechamento de ciclo, mas não é normal, não. Porque ele está falando assim para mim, que a média de se fechar o ciclo é a cada 5 concursos. Só que a gente já teve aí 160 ciclos fechado com 4 concursos, 47 ciclos fechado com 3 e 116 fechado com 5 concursos dentro do ciclo. A gente só tem 2 concursos dentro do ciclo, então pode ser que esse número aqui de 47 mude para 48. Eu não acredito, não. Eu acredito que pelo menos uma dezena dessa daqui venha a falhar, tá? Se você não acredita, então é uma ótima dica para você utilizar todas essas 4 dezenas como fixa no seu fechamento, tá? Se você acredita que vai fechar o ciclo com 3 concursos. Eu não acredito, não, tá? Eu acho que fecha com 4 ou com 5 concursos dentro do ciclo. Tá certo? Então, vamos para as outras estatísticas. Então, esse daqui é a região dos números primos, vieram 6 dezenas nessa região, sendo 5 presas do concurso anterior. A gente tem 2 tendências, uma boa e uma ruim. A boa é que você tem que vir aqui na região cor-de-rosa e escolher 5 números e depois 10 na região branca. Faça isso que você vai fazer um excelente jogo. Tenho certeza que se você só fizer isso daí, você vai pontuar com pelo menos 11 pontos aí, com 5, 6 joguinhos, já dá para você garantir essa premiação, tá bom? Isso no mínimo, tá? Região dos números na cruz, então vieram 4 dezenas, 2 presas do concurso anterior. O que é presa, Ricardo? É quando a dezena é sorteada no concurso corrente, que é o 1923, e ela já vem do concurso anterior também sorteada. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 12 e 23, ó. 12 está aqui, né? 12 está aqui e também está aqui no concurso anterior. 23 está aqui, foi sorteada no último e também no penúltimo. Isso que se chama presa. Temos 2 tendências aqui, uma tendência excelente, que é você vir aqui nesse quadro, aqui na região cor-de-rosa, escolher 6 dezenas para fazer seu jogo. Se você estiver fazendo fechamento, já escolha 7. Região dos ímpares, então temos 3 sinalizações aqui. A melhor delas é você vir aqui nesse quadro e escolher 9 dezenas. Região da moldura ou borda do volante, temos 5 sinalizações. Nenhuma presta aqui para falar a verdade para você. Se você for seguir, pode colocar aí 11 dezenas, mas o mais natural de acontecer é vir sorteado 9 ou 10 dezenas desse concurso. Ó, você pode ver que é o que mais acontece. E região dos números de Fibonacci foi a rebelde da vez, né? A que não saiu dentro do padrão. Vieram somente 2 dezenas, dezena 01 e 05, sendo presa do concurso anterior apenas a dezena 05. Temos 2 sinalizações aqui, esta aqui péssima, só aconteceu 8 vezes em toda a história da Loto Fácil, então não recomendo que você utilize apenas um desses números cor-de-rosa. Tem que colocar mais aí. Quanto mais, Ricardo? Olha, tem uma tendência muito boa aqui para você colocar 5. Desses 7 números aqui, olha, pode excluir somente 2 aqui, que você vai estar fazendo um ótimo jogo. Bom, não havia falado dos números em progressão, então números em progressão a gente também tem 2 tendências aqui, tá? Uma ruim, que é você vir escolher 2 números nessa região cor-de-rosa, e uma muito boa, que é você vir escolher 5 números, ela está sinalizada,
É o que mais aconteceu até hoje em toda a história da Loto Fácil. Então, vem aqui, escolha 5 números na região cor-de-rosa e 10 na região branquinha, beleza? Bom, vamos para os ciclos individuais. Olha, ciclo dos números primos, se fechou, perdemos a referência. Ciclo dos números na cruz, temos 2 concursos dentro do ciclo e só faltam as dezenas 13 e 15 para se fechar. Então, podemos ter um fechamento de ciclo com 3 concursos se sair a dezena 13 e 15. Ciclo dos números ímpares, fechou, perdemos a referência. Ciclo dos números na moldura do volante. Olha só, temos 2 concursos dentro do ciclo aí e faltando a dezena 15 e 21, 2 dezenas ímpares, tá? Então podemos também ter um fechamento de ciclo aí com 3 concursos para números na moldura. Ciclo dos números de Fibonacci, temos 2 concursos dentro do ciclo, a média de se fechar, né? A média de sair somente todos os números de Fibonacci é a cada 3 concursos dentro do ciclo, então significa que a dezena 13 e 21 ela é muito cotada para sair junto no próximo concurso. Ciclo dos números em progressão, 13, aí fixa no seu jogo, hein? Porque só tem ela para fechar esse ciclo individual. Bom, gente, com isso eu encerro mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você faça um excelente jogo. Deixa aqui embaixo o seu comentário para mim saber que você estava juntinho comigo até agora. Uma carinha, não precisa escrever muita coisa, um boa noite, já me basta, já vai aparecer seu nome e eu vou saber aí que você está acompanhando. Um excelente final de semana, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.